Fala, três o quê? Três o quê? Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Ah, tá vendo? Então isso é Papo de Subúrbio. Papo de Subúrbio começa assim, na informalidade. Papo de Subúrbio começa no dia de hoje, dia 11 de novembro, dia de aniversário do nosso amigo que não está aqui, mas está sendo saudado. Nosso grande produtor, diretor, o homem que mexe nos teclados, o homem que sabe de tudo. Tom, parabéns pra você. E também estamos começando aí essa semana importantíssima de feriado, 15 de novembro, 125 anos de história republicana, pra gente pensar, né, esse projeto de segregação que forjou grande parte dos subúrbios, assim como os subúrbios da nossa convidada de hoje. Nós vamos falar de um subúrbio que ele, né, tem o seu passado edílico, mas também é um processo de segregação, como grande parte dos subúrbios, que veio perdendo equipamentos culturais, que veio perdendo investimentos, e em grande parte nós vamos falar sobre isso hoje, né não, Tainá? Verdade. Isso mesmo, a gente vai falar de Rocha Miranda, podia falar já? Já, ué, pode falar o que você quiser, tá contigo. E já anuncio também o livro. Você faz o que você quiser, que quem manda é você. Então, se apresenta, tá Tainá. bom. Eu sou a Tainá Andrade, eu sou moradora de Rocha Miranda desde praticamente sempre. Pô, que bom. Sim, e eu pesquisei o Cine Guaraci na minha dissertação de mestrado, principalmente, e mais desde a faculdade, assim, desde a graduação, eu já falo dos cinemas de rua suburbanos e eles como um vetor ali de, né, direito à cidade, de a gente conseguir ter os nossos espaços com esses equipamentos culturais. E agora eu vou lançar o livro Cine Guaraci, O Filme Nunca Morre. Agora, quando? Dia 23 de novembro. Ó, você que tá assistindo, tem que seguir as redes da Tainá Andrade, tem que procurar um filme Nunca Morre, Cine Guaraci, onde encontra, como faz, já dá logo a planta que a gente começa assim. Tá bom, então o lançamento vai ser ali na parte do Parque Madureira, perto da estação de Rocha Miranda, de trem. Sim. E aí depois nós vamos sair de lá para poder e fazer uma visita guiada no Cine Guaraci, que agora funciona uma loja dentro dele, sim, mas a gente consegue entrar lá no cinema. Dia 26, que horas? 23. Perdão, desculpe, 23, que horas? Às 3. 3 horas, em frente à estação de trem. Depois Isso. Vamos dar um rolê até a loja de departamento que se apropriou daquele espaço. Isso. Que não deveria ter acontecido, mas vamos falar sobre isso, né? Sim. E aí, depois disso, o livro vai dar para comprar também no site da editora, a editora Multifoco, e na Amazon. Ah, bacana. Legal. Aqui, Tainá, a gente sempre começa perguntando, querendo saber, falar um pouco mais da história do convidado e da relação dele com o subúrbio. Antes de entrar propriamente no tema que, né, eu acho que está mais em evidência, que é essa paixão pelo cinema, que é essa tua pesquisa, que é essa tua atuação na área do audiovisual, que, por sinal, é um campo que tem nos representado muito bem a nossa identidade, né, suburbana, a nossa pluralidade, mas sim os elementos que nos costuram. Mas antes de começar, eu queria saber como foi a infância suburbana da Tainá em Rocha Miranda. Ainda aproveitando que, né? Opa, vamos pegar um gancho. Rapaz, a gente nem brindou, né? Caraca. Falando em Rocha Miranda aí, já salve o brinde. Já Rocha Miranda. Infância, Tainá. Então, a minha infância, na verdade, foi muito divertida. Rocha Miranda, na época, era um bairro que tinha muito a questão de botar cadeirinha na rua, ficar lá brincando, muitos piques. Eu tava até comentando com elas antes que eu era aquela criança que gosta um pouco de tudo. Então eu tinha uma coleção de Polly, tinha coleção de Barbie, mas eu também tinha coleção de bolinha de gude, de pipa, então eu brincava um pouco de tudo. E a minha rua, especificamente, ela fechava aos domingos para lazer. Então as pessoas dos bairros vizinhos, todo mundo ia pra minha rua. Eu até falei pra elas, era só sair e já tinha diversão demais, garantida, assim, o tempo inteiro. E aí eu moro praticamente esse tempo todo na mesma rua. Eu me mudei um tempo, mas voltei para a rua que eu morava lá. Infelizmente hoje a rua não tem quase nada assim para as crianças. Aí eu lembro até que uma vez eu fiz uma festa de aniversário lá e aí as crianças foram brincar de queimado com a gente, ficaram assim: quando vocês vão fazer isso de novo? Super empolgadas, querendo uma vivência que lembra, né, a que a gente tinha na época da nossa infância. E uma coisa que você me falou e lembra bem, assim, a gente sabe que existe pouco investimento em cultura nos subúrbios, equipamentos de cultura, por mais que recentemente tenham sido inaugurados vários parques, né, e aí falando do próprio Parque Madureira,
mas que são processos de uma década para cá, são coisas recentes que a gente tem visto, mas que ainda são muito poucos. Se a gente levar em consideração que a Zona Norte, e se ampliar para os subúrbios da Zona Oeste também, são onde vive a maior parte da população da cidade do Rio de Janeiro, 80% da população do Rio de Janeiro. Na Zona Norte, de modo geral, a gente não tem equipamentos de lazer e, inclusive, não tem área de cobertura verde, porque a gente é a área da cidade com o menor índice de cobertura verde, né? Então, quando você fala dessa tua rua como espaço de lazer, eu lembro da minha, que era um espaço de lazer, não por políticas públicas, mas porque tinha uma feira livre. Então, todo sábado, no caso da minha rua, eu tô puxando gancho para Cruz e Souza, para Encantada, mas vamos voltar para Rocha Miranda, porque a feira ocupava a parte inicial da rua e a gente tinha uma área de lazer que a gente se apropriava desse espaço. E aí a minha pergunta vai nesse campo. Brincar no espaço da rua, né? Terreirizar esse espaço, se apropriar desse espaço, foi um caminho para te levar a essa preocupação do Cine Guaraci? Com certeza. Na verdade, a minha rua também é uma rua que tem feira livre, até hoje. Isso ainda acontece. Eu toda segunda acordo com o barulho do pessoal montando a feira. E, como eu disse, né, a gente ficava todo domingo lá brincando na rua e tal. Eu andava de bicicleta até a esquina, e nisso que eu andava pra esquina que eu via, porque o Cine Guaraci é ali virando assim, você sai da minha rua, tá logo em frente na outra rua que é paralela. Não, enfim, um cruzamento ali. E aí eu via de frente o Cine Guaraci e me questionava, né, por que a gente não tem um espaço como esse funcionando? Então começava meio que um sonho em mim ali de poder ter um espaço assim. Porque para ir para o cinema tinha que ir para outros bairros. Lá em Rocha Miranda já tiveram 4 cinemas, em momentos diferentes, alguns em conjunto, assim, no mesmo momento. Mas desde que eu estou lá, não tem nenhum. E tanto cinema quanto outras questões, como você disse, né, do lazer, da diversão, foi muito depois. Eu lembro que quando o parque abriu, em 2012, se eu não me engano... Sim. Eu e os meus amigos, a gente combinou de todos os domingos ir, de tão, assim, eufóricos que a gente ficou, nossa, tem um negócio legal, a gente ia todo domingo, pontualmente, batia ali ponto de ir pro parque toda semana. Aí depois que foi todo mundo ficando mais ocupado e não deu mais pra ir todo domingo. Mas a princípio a gente ia todo domingo porque era uma coisa, né, diferente e legal. E, assim, apesar de que foram muitas questões, né, para fazer o parque, um amigo meu fez até um filme sobre a desapropriação toda da Vila das Torres e todas as questões. Mas, ao mesmo tempo, Quem sempre... é o Luiz Cláudio, Bertamê ou o Danilo Firmino? Então, eu sou muito amiga do Luiz Cláudio e do Bertamê, mas não é deles. O filme é de um amigo meu, o Tom Apolinário. Ah, você quer ficar em Madureira? Quero ficar em Madureira, esse eu não conheço, tenho que assistir. O do meu amigo é A Margem das Torres. É bem legal também. Qual é o nome dele? Tom Apolinário. Já fica a dica aí, hein? Sim. Tom Apolinário, A Margem das Torres. Isso. Tá disponível em algum stream? Como é que... Então, eu acho que não, porque tava rodando festival, essas coisas, mas confirmarei, depois qualquer coisa eu te passo também. Bacana. Mas aí mostrou, né, toda essa questão de quantas famílias foram desapropriadas, Remoção, né, as remoções que aconteceram. Mas no subúrbio parece que é sempre assim, né, com muitos meandros, muitas coisas envolvidas, mas ao mesmo tempo também é um espaço que é muito usado, é um espaço que funciona. E aí mudou um pouco, mas ainda assim, por exemplo, lá em Rocha Miranda, segunda-feira, que o parque não abre, se você quer fazer alguma coisa, você não tem opção alguma. E até nos dias que o parque abre, se você não quiser ir para o parque, você também não tem basicamente opção alguma. Normalmente são coisas mais quando tem que os próprios moradores, né, se organizam para poder fazer, porque, óbvio, né, a gente tem a nossa cultura, a gente faz coisa pra caramba, mas isso depende da gente gastar nosso próprio dinheiro, de ter dificuldade de divulgação, de conseguir o acesso e também para as pessoas saberem, né, que aquilo está acontecendo, porque uma coisa que é feita, por exemplo, pela prefeitura, vai ter uma divulgação que todo mundo vai descobrir. Uma coisa que eu faço, talvez só meus amigos vão, sabe? Então, aí é muito isso, né? Esses entraves. Mas, com certeza, eu estar ali na rua brincando foi o que começou a me fazer pensar sobre isso. Até porque, às vezes, tinham coisas esporádicas, né? Sempre mais um evento do que algo constante. Por exemplo, já aconteceu no dia do lazer da rua, e pessoas para aferir pressão. Às vezes tinha uma festa de dia das crianças, iam tendo ações assim, e eu ficava tipo, poxa, isso é tão legal, podiam ter coisas assim sempre. Então acho que foi nascendo aí, desde a minha infância, quando eu vi uma coisa ou outra acontecendo, o porquê não ter isso com mais frequência, né? Deixa eu aproveitar para perguntar para Elaine Valesca, quando vocês moraram em Rocha Miranda, qual era, a gente está falando sobre, né, se apropriar do espaço, sobre necessidade de usufruir cultura, lazer. O que vocês faziam quando vocês moravam em Rocha Miranda?
brincava na rua, né? Eu tava falando que brincava na rua, Quando a né? gente ia ao cinema, era Madureira. Polo 1. Polo 1, a gente ia sempre pra Madureira, mais pra Madureira. Dali, Rocha Miranda e Madureira, e se apropriava mesmo da rua. Era um grupo de amigos que a gente sempre brincava, né? De Era vários tipos de 7, e a gente brincadeira. brincava à noite, olha que loucura. 7 horas da noite a gente Era se bola encontrava. de gude, era pique, taco, pique-bandeira. Mas era sempre na rua. Na então rua. isso eu tenho uma vivência bem legal. E foi dali que eu descobri que eu gostava mais das brincadeiras de meninos, que eu gostava de correr. Eu era a menina que mais corria lá E na tem rua. brincadeira de menino? Tenho, por exemplo. Tem eu sou nada, da- pá, tudo, todo mundo. Não, de menino brincadeira que eu de menino. falo. Tá brincando, é só De pra men- botar pilha. porque eu falava, eu não queria boneca, eu queria o carrinho, eu queria brincar de totó, eu queria isso. Então eu achei interessante que dali a gente vem descobrindo que eu era um pouco moleca, trepava nas coisas. E eu achei legal que essa vivência me fez e que eu levo até hoje. É bem interessante. Veio de Rocha Miranda. Não sei como é que tá lá agora, né? Mas deve estar mesmo. Mas a escola foi lá, a minha infância, a escola foi lá, o Legário, João Neves. João Neves Ó. e Silvio Nós estudamos na Romero. escola. Romero. Silvia Romero, Nós estudamos na exato. escola. A gente estudou no Olegário. Tu vê, né, cara? Suburbano é uma desgraça. Onde tu vai, tu encontra, tem uma relação, né? Mas, Tem uma assim, o proximidade com espaço amigo da de não sei Miranda que a quem, gente conhece não sei pegava quem, não sei o que era a lá. rua mesmo. Pô. Não Sim. tinha, na nossa época não tinha. Brincava na rua mesmo, não tinha Era na rua, uma mesmo, quadra, um não, espaço. tinha, não tinha nada disso. A gente Não, brincava era na rua, mesmo. era coisa. A rua não era nem asfaltada. Caraca. Pra você ter uma noção. A rua demorou não era mesmo. nem asfaltada. pra você Mas ter eu uma acho noção. legal. Mas e vocês hoje é tinham uma memória diferente. do Cine Guaraci? Não. Não tinha. O único cinema é Madureira. que É eu porque o tinha. Cine Guaraci fechou em 89. É. Então E faz cinema pra um gente tempão. era só Madureira, no Polo 1. Mas é interessante. E hoje é que a gente fala, mas hoje em dia, claro, tudo mudou, né? As crianças agora estão com internet, estão mais em casa, então, muda um pouco. Mas vamos entrar um pouquinho, assim, mais especificamente nessa parte do audiovisual, antes de falar propriamente do Cine Guaraci. Eu queria saber, Tainá, como é que você descobre, né, como é que desperta teu olhar para o mundo do cinema, da sétima arte, né, de outras formas de produzir, né, o seu olhar sobre o seu espaço a partir da câmera, da lente, do teu corte. Como é que foi isso? Então, na verdade, é engraçado, porque eu, a princípio, tinha descoberto, assim, desde muito nova, que eu gostava de escrever. E aí eu passei uns anos dizendo que eu queria fazer letras. E na época até das escolas técnicas, coisas assim que a gente faz umas provas, eu não sabia o que botar, porque o que eu queria não tinha curso técnico. E aí, quando eu fiz FATEC meio como uma segunda opção, eu escolhi o de audiovisual, só que foi uma coisa meio sem pensar muito. Eu só olhei e falei, esse aqui parece legal. Aí fui lá e botei audiovisual, mas o que eu queria mesmo era o Pedro II, passei pro Pedro II, o audiovisual ficou um pouco de lado, eu continuei falando que eu queria fazer letras. Mas no Pedro II também, a gente faz muitas coisas diferentes, e isso ajuda a gente a ir descobrindo mais, né, o que a gente gosta. E lá tinha muita questão de fazer peças, eventos, e eu não sou muito da atuação, eu sou mais de trás das câmeras. Apesar de que aqui eu estou na frente das câmeras e tá tudo bem. Mas, digo assim, atuação mesmo, né? Interpretação, enfim. E aí, eu pedia para os professores, eu posso escrever o roteiro e não atuar? Bacana. Alguns deixavam, outros falavam, pode escrever, mas bota um personagemzinho para você aí com poucas falas, participa. Eu ficava, tá bom. Aí, nisso que eu fiz várias peças na escola e dirigia também, uma amiga minha virou e falou, Tainá, você não acha que você gostaria mais de cinema do que de letras? Porque letras tem todo o lado da gramática que você acha chato e tal. Acendeu aquela E luzinha, aí né? eu fiquei, eu nunca tinha parado pra pensar que os créditos no final sobem, porque a equipe ali estudou, né? Não foi só, aprendi a fazer cinema, assim. Com quantos anos foi? Isso André? foi quando eu estava no segundo ano, então eu tinha uns 16, mais ou menos. Já mais pro final do ensino médio. E aí foi quando eu pesquisei o curso e fiquei, nossa, mas aí tudo do curso é legal. Eu fiquei encantada, porque enquanto letras eu ficava, eu gosto da parte mais da literatura, de escrever, não gosto tanto dessa parte mais, né, gramática e tal. No cinema eu fiquei, nossa, mas aí é filmagem, edição de vídeo, tudo é legal. Aí eu fiquei super animada. E aí a nota de corte muito mais alta. Eu fiquei, ai, que legal, né? As escolhas que a gente faz. Mas deu tudo certo. E aí, o que eu acho que também é uma virada de chave grande é que eu acabei indo fazendo a PUC com bolsa de 100%.
E eu descobri muitas coisas, né? Indo pra Gávea todos os dias, depois de viver a minha vida inteira em Rocha Miranda. A gente vai vendo os contrapontos, vai vendo a questão do acesso, como é diferente. E eu acho que isso foi iluminando muito os meus pensamentos. Que aí foi quando eu cheguei um dia nessa ideia da pesquisa de pensar os cinemas de rua abandonados da Zona Norte, porque eu comecei a ficar com isso muito mais escancarado para mim, né? Como o subúrbio era tão marginalizado e afastado, né, pelos poderes dos acessos, que quando eu estava lá na Zona Sul eu via as pessoas tendo com muita facilidade, às vezes nem valorizando o que a gente queria tanto e pedia tanto. Então foi tudo um processo, assim. Como era, não, né? Tá aí o Rox para provar que quando se quer revitalizar, eu odeio essa palavra, revitalizar, mas quando se quer investir, né, com a iniciativa privada e pública na recuperação de um cinema, se faz num lugar, né, onde você já tem uma oferta gigantesca de outros equipamentos de cultura. E muitos cinemas, né, da Zona Norte, né, do subúrbio, né, viraram igrejas, né? Sim. Ainda tem isso. Mas a galera que pesquisa, óbvio, né? A gente preferiria que fosse para cultura do que para uma igreja. Mas ainda prefere quando vira igreja do que quando vira loja. Porque normalmente as igrejas mantêm a estrutura toda. Aí se um dia elas saírem, o que é muito difícil, mas se um dia saírem, ainda temos mais esperança do que normalmente quando viram outras coisas mais comerciais. Porque aí normalmente... Não é o caso de Rocha Miranda, a gente pode chegar lá depois. Mas, normalmente, a parte interna vai toda embora, descaracteriza muito, né? Lá em Madureira mesmo, eu, que era pequena quando os cinemas foram fechando e tal, eu não tenho muita noção de onde eram os cinemas. Quem ia consegue enxergar, mas foi tão descaracterizado para virar, né, as questões comerciais, que eu não tenho muita ideia. Quando vocês falaram que iam no Polo 1, eu fiquei, então, na hora eu pensei, o Polo 1 era cinema, cara, olha só. Mas é impressionante porque a gente tem equipamentos que não foram apropriados pela igreja. A gente tem no subúrbio o Cine Vaz Lobo. Sim. Que é um exemplo notório e que mobilizou um movimento, né, para que o cinema pudesse existir ali, para deslocar, inclusive, o eixo do VLT que estava propondo, o BRT, perdão, estava sendo proposto para passar em cima e demolir. Eu sempre falo que para poder demolir, para criar uma via, eles tinham condições de desapropriar o cinema. Aí, para transformar em outra coisa, a prefeitura nunca desapropriou, entendeu? Eu te ouvindo falar, e eu acho que a gente vai entrar bem especificamente na questão do Cine Guaraci, mas o que eu queria, e eu acho importante falar, é que como a gente tem um olhar singular a partir da experiência suburbana, né? Como é que existe um ethos que identifica que tem lugares na cidade onde há um investimento? Você falou dessa questão de Rocha Miranda, Gávea. Meu olhar se voltou e a minha pesquisa começou a pensar o subúrbio quando eu fui fazer um pré-vestibular no Maitá, sempre morando no Engenho Novo, sempre morando no Encantado, depois do Engenho de Dentro, ir para lá, passar pelo túnel Rebouças, perceber que não tinha buraco no asfalto, né, do túnel para lá. Sim. E eu acho interessante porque no filme do Luiz Cláudio, do Subúrbio em Transe, um dos filmes que eu acho mais bacana dele, que é o Alma Suburbana, eles vão entrevistar o Eric Rocha na Zona Sul e eles vão com os alunos do Núcleo de Arte da Escola Grécia, ali na Vila da Penha, e vão para lá e, assim, tem esse corte, que é a entrada do túnel, a saída do túnel, entendeu? Você sair de um viaduto, né, de um elevado de concreto e cair numa lagoa. Então, isso mostra que existe, assim, dois lados. Evidentemente que existe uma política de né, segregação mesmo. É a palavra que eu acho que a gente tem que usar, que talvez melhor define esse processo. E o audiovisual, por incrível que pareça, é um instrumento de denúncia, é um instrumento de publicizar que isso existe, porque às vezes a gente vivencia tão dado nessa prática, eu nasci assim, o subúrbio é assim, que a gente não para pensar que existem outras possibilidades, né? E eu acho muito bacana, porque eu estou puxando esse gancho para dizer que a gente tem uma cena muito forte de audiovisual suburbano. Sim. A gente tem a galera do Ponto Cine, que a gente já entrevistou aqui, o Adailton, o Léo Barros, do Subúrbio Real, a gente tem o Luiz Cláudio do Subúrbio em Transe, a gente tem a galera do Mate Congu, a gente tem... O que não falta são equipamentos. Tem a galera do Cine Subúrbio, também com o Vitor, com a Manaíra. O que não faltam são pessoas produzindo, investindo e usando essa ferramenta como uma linguagem importante e potente para reivindicar, né, investimento, democratização, isonomia em políticas públicas. E aí eu vou me aproximando um pouquinho do tema do nosso objeto aqui específico, que é por que uma loja de departamento consegue
entrar no meio de um processo que é tombado, que não é tombado. Eu quero que você explique como é que era esse tombamento, como foi esse processo e por que surgiu um coletivo, né, em volta desse movimento para defender a necessidade de preservação, de manutenção, né, do cinema. Então, primeiro eu vou focar no que você perguntou dos tombamentos. Tombamento é uma coisa muito complicada, estudei bastante para poder falar, porque quase todos eles a gente vê que falam de garantir o uso, mas não é permitido que o tombamento garanta o uso. Normalmente isso é posto nas leis só para mostrar, tipo, é importante, hein? Pensem sobre isso, mas não é uma coisa que pode ser feita para poder garantir o uso, tem que ser desapropriação mesmo. Mas, na verdade, os movimentos pelo Cine Guaraci, eles vêm desde antes do cinema fechar. Desde a década de 90, vendo ali, né, a mudança da questão da exibição cinematográfica, quando já não estava mais fazendo tanto sentido salas tão grandiosas. O pessoal do bairro começou a pensar sobre transformar o espaço num centro cultural. E foi quando eles criaram uma associação, com documentação, tudo certinho, e estavam fazendo de tudo para poder realmente comprar o espaço e transformar num centro cultural. Isso ali década de 90, 2000. Só que nesse meio tempo, já também em diálogo com o proprietário sabendo que eles estavam, né, conseguindo apoio financeiro de outros países, conseguiram apoio financeiro de Portugal, da Alemanha, coisas assim. E estavam ajeitando tudo para poder comprar o cinema, mas enquanto ele estava, depois fechou, né? Enquanto estava parado, o dono acabou alugando para o Banco do Brasil. Só que nessa época já estava com um dos tombamentos, que o Cine Guaraci foi tombado e destombado várias vezes. Aí, em 2003, o Banco do Brasil entra no cinema. Desculpe, tombamento municipal, estadual? Já teve. Agora, no momento, é tombado nos dois. Tá. Mas foram muitos. Sim. E aí, nessa época, em 2003, o Banco do Brasil entra no cinema, destrói todas as cadeiras, uma das escadarias de mármore Carrara, e retira a tela e algumas questões. E assim, qual ano, desculpe? 2003. Cara, bem recente, né? E aí o pessoal da movimentação vai atrás, peraí, isso é um patrimônio, estão destruindo, não pode, e consegue embargar a obra. Só que aí a compra e a obra que era pensada para fazer o centro cultural se torna muito mais cara, e aí o dinheiro que vinha sendo, né, conseguido não iria dar certo, e aí isso trava o primeiro movimento. E daí são 30 anos do cinema fechado, praticamente. E lá para a década de 2010, por aí, teve outro movimento. O primeiro é a Associação dos Amigos do Centro Cultural Cine Guaraci, nome grande. E o segundo é Cultura Pró Cine Guaraci, que já é uma outra galera que vai se juntando ao projeto antigo, mas tentando de novo, também vendo ali a onda que vinha tendo do Cine Carioca, com a questão do Imperator e tudo mais. Eles foram tentando pressionar para que fosse feito isso em Rocha Miranda. Mas dessa vez com o poder público, dialogando mais. E também de uma forma mais combativa dessa vez, sabe? Se juntando a outros movimentos, outras mobilizações. E conseguiram que fosse encaixado no projeto do Cine Carioca, o Cine Guaraci, que até hoje tem aberto, né, alguns cinemas, abriu há pouco tempo o da Penha, enfim. Mas não aconteceu. Na época só abriu o Imperator e o projeto ficou parado. Aí depois veio o Crivella também, que aí não ia dar continuidade a projeto nenhum. E aí, por fim, em 2018, conseguem aprovar uma lei de destombamento da parte interna do cinema para deixar só a fachada tombada. E nisso, o destombamento ele foi feito sem aprovação do Crivella, surpreendentemente, tá? Essa parte, o Crivella falou que era um espaço de cultura muito importante, que não ia aprovar essa lei, que não sei o quê. Eu tenho para mim que provavelmente ele queria fazer uma igreja, ele não queria que fosse loja ali, porque a lei era especificamente para questões comerciais, destombamento para poder ter comércio, e ele não quer comércio, né? Ele queria provavelmente uma igreja, mas o que ele escreveu é que o espaço era super importante, muito uma memória cultural, não sei o quê. Eu até fiquei assim, abandonou as naves do conhecimento, fez um monte de besteira e tá falando do quê? De cultura, né? Mas proibiu a lei, e daí ela foi aprovada na Câmara depois, e isso é inconstitucional. Para algumas coisas a gente até usa desse artifício, mas nesse caso eu fiquei batendo, não, tá tombado ainda. E aí, em 2021,
No meio da pandemia, quando as coisas já estavam mais quietas, as pessoas estavam em casa, né, se protegendo e tal, começaram a obra assim, de repente. A gente vê um monte de tapume em volta do cinema e tal. E aí eu fiquei esperando ver se alguém ia se mobilizar dos outros movimentos para eu me unir a essa causa, mas não via nada acontecendo. Eu fiquei meio desesperada assim, gente, a gente só vai assistir isso acontecer. E aí eu falei com um amigo meu que era mais engajado em questões políticas, partidárias e tal, e falei, me ajuda e vamos fazer alguma coisa. E aí a gente criou o Cine Guaraci Vive, que foi até o que você acompanhou mais. E nisso a gente foi aglutinando pessoas de todos os movimentos. Tem o José Mauro desde o primeiro, que foi o que conseguiu criar lá o projeto do Centro Cultural. Aí o seu Edil, do segundo, vai juntando as pessoas e vai conseguindo construir um movimento que conseguiu muitas coisas. Infelizmente não conseguimos proibir a abertura da loja, mas conseguimos ficar no pé para a obra ser feita dentro realmente das leis de tombamento, e aí a parte interna e externa foram restauradas. Teve, de fato, visita, fiscalização? Teve. A gente ganhou tudo também por conta da questão de botar no Ministério Público e tal, eles me mandavam todos os documentos. Então, teve. O cinema foi inteiramente restaurado, tanto por fora quanto por dentro, que é a parte que normalmente eles não querem fazer, né? Eles falam, deixa a fachada e por dentro vamos destruir tudo, mas tudo que deu para restaurar, porque o Banco do Brasil, muito tempo atrás, já tinha destruído várias coisas. Mas... Pois é. Mas aí agora está restaurado, só que com uso comercial. E aí é aquilo que eu falei, assim como tem que esperar as igrejas saírem para ver se dá para fazer alguma coisa, é esperar ver se a loja sai para fazer alguma coisa. O que é um pouco triste, porque agora com Viva Cinema de Rua, essas coisas, se o espaço tivesse sem loja, talvez a gente pudesse voltar, né, a pensar sobre isso. Mas aí agora tem a loja lá dentro. Eu acho engraçado, assim, posso estar viajando muito, mas depois que o estrago já foi feito, o próprio proprietário podia ter uma sensibilidade, né, de deixar um espaço, de produzir um evento que rememorasse essa tradição original do prédio, né? Exato. Mas Então, você tá querendo demais. então, mas logo que a loja abriu, eles até fizeram no que seria antes uma sala de espera ali, né, antes do mezanino, como se fosse um mini museu. Só que, na verdade, era basicamente 3 fotos com coisinhas escritas e era só isso. Era mini, Isso né? bem mini. E nenhuma divulgação, nenhum tipo de coisa que fizesse as pessoas terem interesse. Aí hoje eles fecharam e não deixam ninguém entrar nessa parte, como quem diz, ninguém estava indo mesmo, aí não precisa. Só que, como não é uma coisa muito interessante, porque não fizeram nada demais, por isso que ninguém estava indo, né? As pessoas veem 3 fotos em 2 segundos e não precisam ficar voltando lá para ver. E tem uma coisa que é engraçada, porque numa dessas fotos, o textinho, e na própria loja lá, numa das colunas, eles colaram também uma plaquinha falando, se repete muito uma mentira, que é uma grande fake news que foi sendo... Tipo o efeito Mandela, em volta do Cine Guaraci sendo repassado, de que o Cine Guaraci foi feito e era, né, de alguém da família Rocha Miranda, que era um barão de alguma coisa, e isso nunca aconteceu. Já ouvi. Então, a prefeitura botou isso lá nos textos de tombamento, tipo, bens tombados, aí tá escrito lá que era do Barão do Bananal, Alcides Rocha Miranda, mas não é verdade. O cinema era do Arcângelo Zátera. É porque, de certa forma, compromete, né, a tradição da família, todo o legado escravista, nazista Ainda tem isso, né? A família já tem essas histórias, menino 23, eu ia falar 22, ia errar por um número. Menino 23, contando a história melhor do nome do bairro. Dizem que a parte de Rocha Miranda, tipo, do Rio, não era tão ruim quanto a de São Paulo, mas não sei se dá pra confiar muita coisa. O sobrenome é o mesmo. Mas é isso, né? Família de barão, essas coisas complicadas. E aí parece que é como se quisessem criar algum tipo de glamour, né? Uma história mais diferenciada, mais porque a família que era do bairro, que deu nome ao bairro, criou esse cinema que é o orgulho do... Não é. Mas tá lá no grande museu que eles fizeram, tava lá essa informação que nem é verdade. Equivocada. Então, pois é. Mas não, continua. Pode falar, não era isso. O espaço, eles alugam, essa loja aluga, mas o espaço todo eles podem se apropriar? Sim, eles estão usando tudo. Não, e é tudo. enorme, eles não usam tudo. Não, a loja só fica no andar de baixo.
Em cima ele não Tá fazem fechado, nada. fica como se fosse um estoque. Eu fui lá há pouco tempo para que fazer pena. fotos, eles deixaram eu acessar todo o espaço e basicamente todos os outros espaços só tem coisas, roupas, coisas guardadas e o primeiro andar é a loja e essa parte que antes era um mini museu hoje não tem absolutamente nada, porque eles tiraram esse mini museu e É um é espaço isso. restaurado enorme que não é Sim. usado culturalmente. E Legal. é importante contextualizar, e eu vou fazer uma pequena introdução, mas eu acho que você pode e tem propriedade para fazer isso muito melhor para a gente, porque assim, quando a gente fala em cinema de rua, a gente está falando de um momento importantíssimo de desenvolvimento do Brasil, culturalmente, mas sobretudo dos subúrbios, de um momento de um processo de proletarização dos subúrbios, de investimento. Né? A gente tem que lembrar que grande parte dessas casas de cinema que surgiram nos subúrbios, elas começam ali em torno da década de 20, vão até a década de 50, um momento que havia uma política até varguista de investimento trabalhista, eletrificação dos subúrbios durante a década de 30, 37, uma política de abertura de praças, de projetos de bairros jardins. Então, eles representam, de certa forma, um momento em que houve um tipo de investimento, seja ele público ou privado, ou até conjunto, nos subúrbios. E esse movimento produziu um resultado financeiro. Ou seja, esses cinemas, você pode ler por uma série de artigos, livros, você pode ir na hemeroteca e ver as imagens, inaugurações lotadas, casas com eventos sempre que, inclusive, transbordavam, às vezes, o próprio cenário do audiovisual. Então, é importante que a gente fale que esses cinemas representam uma época de ouro, né, na cultura, na disseminação de cultura nos subúrbios. Tô certo, Sim, Tainá? tá certo. Eu trago até isso no meu livro, falando que a gente pode ver o cinema como modelo, e a partir do momento que ele se torna um modelo, a gente vê ele como identidade, que é uma parte que vira como se fosse uma parte da gente, e daí que vem as resistências através desses cinemas. Aí, discorrendo mais para poder explicar, né, a teoria. Bom, os cinemas chegam, né, nos subúrbios, principalmente, conforme as pessoas vão saindo dos centros e vão morando mais para dentro da cidade, e em torno ali das estações de trem, né, principalmente. E esses cinemas vêm, como ele estava falando, numa época muito assim, que queria-se que as pessoas pudessem assistir o que o governo queria passar. Então, se essas propagandas precisam ser vistas, as pessoas têm que ter onde ver, tem que ter um cinema perto de casa. Né? Isso. Então, era como se todo mundo tivesse pelo menos um cinema para chamar de seu no seu próprio bairro. Então, lugares que hoje são lugares de passagem, lugares que muitas pessoas do Rio de Janeiro nunca nem ouviram falar hoje em dia e tudo mais, na época tinham seu cinema. Por exemplo, o colégio, lugares ali perto de Rocha Miranda, né? Colégio tinha um cinema. Coelho Neto já teve alguns cinemas, vários bairros assim que muita gente não conhece, talvez só vê o nomezinho ali na estação do metrô, alguma coisa assim, tinham esses lugares para chamar de seu, e além disso apareciam em jornal, as pessoas sentiam assim que o próprio bairro estava ganhando um nome, né? Alguma coisa até que o Nelson da Nóbrega Fernandes fala quando ele fala do rapto, né, ideológico da categoria subúrbio, ele fala que se muda o nome para que a pessoa não faça parte da cidade, e os cinemas faziam essas pessoas fazerem parte da cidade, porque esse bairro estava sendo falado, e aí iam pessoas importantes, né? Muitas vezes presidente da época do Vargas e a esposa iam muito em inaugurações dos cinemas. Então, em torno desses cinemas ia se criando modelos da cidade que se queria criar, modelos de modos de vida. As pessoas até hoje a gente se inspira às vezes, né, numa moda que está ali numa TV, numa novela, não sei o quê. Então naquela época isso era muito forte, ainda mais no Star System, que tinha toda essa coisa de você querer ser como as atrizes hollywoodianas e tal. Então, muitas revistas, você até falou da hemeroteca, você vê, por exemplo, na Para Todos, coisas assim, tipo, como no cinema, tal coisa, como no cinema, outra coisa. Então, as pessoas realmente iam vivendo, tentando ser como aqueles filmes que elas estavam vendo, né? Então, a tecnologia nova, as pessoas ficavam super interessadas. Então, vai tornando o modelo ali, mudando a arquitetura dos espaços, vai desruralizando os subúrbios, principalmente. E aí, depois que isso se torna um modelo que faz a parte tão forte na vida das pessoas, elas começam a olhar para aquele lugar como se fosse parte de si, né? E aí elas fazem as próprias festas dentro do cinema, ou então elas usam desses espaços de uma forma muito própria. Eu entrevistei muitas pessoas e as pessoas contam várias histórias de coisas que hoje em dia parecem meio absurdas, mas assim,
de levar passarinho para soltar, para ele voar na direção da projeção e na frente da tela ficar aquele pássaro gigante de sombra. E, enfim, várias histórias assim que mostram como as pessoas realmente, tipo, se sentiam tão pertencentes que elas podiam fazer o que elas quisessem ali, sabe? Coisas que hoje em dia, imagina, você vai levar um passarinho pro shopping e vai soltar na sala de cinema? Nunca. Então, aí as pessoas iam tendo essa identificação. Criando textos em homenagem ao cinema, era o point da galera, tinham rituais, enfim. E depois disso é que vem a resistência, porque eu acredito que é como se fosse um sonho de voltar a ter no seu espaço algo assim. Não necessariamente o mesmo modelo que já não funciona mais, mas esse acesso, esse poder ter o seu lugar, né? Não precisar ir para longe para poder ter. Então eu acho que foi muito modelador ali para... Na verdade, para a cidade inteira, né? Foi se formando o Rio de Janeiro como ele é hoje, muito através dos cinemas. E agora existem esses movimentos de defesa desses cinemas por isso também. Não só a memória, mas para quem nunca teve, com meio que um sonho que isso gera, né? Que desperta, como foi em mim. Ver aquele prédio em ruínas me despertava isso também. E tem um elemento que talvez seja muito simbólico, né, que caracteriza essa questão, é a própria imponência arquitetônica, o tamanho que esses cinemas têm. Não era aquela ideia de vou fazer um cineminha, a ideia era de vou construir algo que vai representar um ponto fundamental aqui de referência espacial, cultural, social do bairro, né? As pessoas de ir para um lugar para o outro, para se encontrar, para marcar, para ver o filme, para namorar, entendeu? Sim. Então, E é impressionante porque quando a gente lê as entrevistas ou livros que falam desse período, com depoimentos, história oral, a gente sempre tem esse relato do glamour, né? Da caixa mágica, do lugar que te transportava para outra realidade a partir dali. E a gente tem que tá falando para um público, às vezes, novo, que tem, né, um stream na mão, que não sabe nem o que foi, por exemplo, as locadoras, você tinha que acessar um filme e rebobinar para devolver. Né? A gente está falando para um público que não tem ideia de como isso era encantador. Né? Então, gente, a gente tem que lembrar que o cinema era lugar de diálogo com o mundo, era lugar onde você ia assistir os jogos da Copa, era lugar onde você ia, né, ver a última moda de Paris, mas também do mundo. Sim. Era lugar onde você ia se confraternizar, se encontrar, namorar. Então, eu acho que isso que a Tainá tá trazendo pra gente, o resgate dessa história, ela é, de certa forma, um resgate de valorização cultural da sociabilidade suburbana, né, em torno dessas microespacialidades, né? E a gente se perdeu onde? Pois é. Um dos relatos que mais aparece pra mim são duas coisas que você falou realmente, da questão do como era bonito, como era imponente, e eu acho que tem todo esse encanto, justamente porque aqui no subúrbio, né, onde a gente vive, por mais que a gente tenha nossas belezas, até coisas que a gente mesmo faz pela gente, né, por exemplo, os caquinhos que as pessoas sempre botaram para enfeitar e tal, nós vamos criando coisas para nós mesmos podermos viver num lugar que a gente gosta, que a gente acha bonito. Mas normalmente o poder público não investe tanto. E aí eu acho que uma coisa que é imponente, tão bonita, glamour mesmo, assim como você falou, sempre deixava as pessoas encantadas, porque, tipo, isso é um grande glamour e é meu, é aqui, é onde eu vivo e eu tô entrando nesse espaço super chique, sabe? É uma coisa que pra gente... A gente nem imagina, né, que o nosso espaço pode vir a ter uma coisa tão bonita. Então, acho que por isso as pessoas sempre falam, principalmente, eu era criança e eu chegava lá e era um sonho, era muito linda, e fala das cores e tudo mais. E dos namoros. As pessoas também falam muito, que principalmente numa época que a repressão era bem mais forte, era um espaço de você poder meio que fugir e se descobrir, se conhecer. No escurinho do cinema. E quando vê a lanterninha meia daquele... eu sei porque eu leio muito, sabe? Eu leio muito. Eu sei mais por isso, né? Foi teu primo, Não, mas fala. Hoje em dia, assim, stream, né? Eles passam muita coisa agora para vender, porque são produtos para vender. Porque você vê... Eu tava vendo uns streams, assim, algumas séries turcas, né? E aí você vê vários produtos da Turquia para vender. Aí você vê algumas séries coreanas, aí tem produtos da Coreia para vender. Parece que eles estão montando tipo como se fosse um teatro mesmo para vender os produtos deles. O cinema americano faz isso muito. Sempre aparece uma Coca-Cola. Né? Que eles já perceberam isso. Sim. E é isso que os Estados Unidos faz, né? E então vem pra cá vender, então a gente vai vender também, vai copiar.
Meio que copia o modelo, né? Tá dando certo a coisa de chegar nos espaços e fazer fãs. Eu acho que a preocupação maior mais que cultural é a venda. Sim, o dinheiro. Eu acho que cada vez mais essa segregação que acontece no subúrbio foi aumentando e aumentando, e eu acho que isso foi morrendo cada vez mais. Mas né? São vários processos, são complexos. Eu acho que a Tainá pode explicar isso muito melhor. Mas, assim, um dos elementos que eu acho que é o próprio elemento, né, tecnológico mesmo, né, a possibilidade... A gente tem que lembrar que os cinemas eles são antecessores à década de 50, quando você tem o advento da televisão. Então as pessoas não tinham. O que existia antes era o teatro de revista e o rádio. Exato. Que eram os eventos que surgiram junto com os irmãos Lumière, que até, né, quando o cinema encanta as pessoas, é a mistura desses elementos. Você tem uma interpretação junto com o áudio. Gente, vamos lembrar que a gente tinha os cinemas mudos, vamos lembrar que os Oito Batutas, o Pixinguinha, ia lá, o Donga, João da Baiana, iam musicar, iam fazer espetáculo entre as exibições. Então, era uma coisa muito maior do que isso. Mas o que eu acho, de certa forma, e eu tô falando como alguém que não estuda, por isso que eu quero te ouvir. Tô falando como alguém que tá fazendo uma análise do contexto histórico. É óbvio que a individualização, a lógica, né, do sistema capitalista que produz essa ideia de que assiste o que você quer, toma o controle na sua mão, ela vai, de certa forma, solapar, ela vai, de certa forma, acabar com parte dessa função. Mas eu acho que isso não explica tudo. Porque o cinema, ele não só resistiu, se reinventou até hoje. Da ditadura, né? Então, a gente não pode esquecer que o cinema contemporâneo, gente, a gente não pode esquecer que Bollywood está aí para mostrar como exemplo como a gente pode e deve, né, usar o audiovisual como um elemento de lucro, de expansão, de valor. Então, acho que a gente também tem um certo discurso que, às vezes, fala de forma idílica, aquele cinema que acabou, mas por outro lado acaba legitimando a ideia de que não fazia mais sentido hoje mesmo. Né? Não sei se você percebe um pouco isso, Tainá, que às vezes as pessoas falam, não daria para ter mais um Guaraci hoje em dia. Eu acho que agora a gente está voltando com força total, né? Eu acho que agora tá... fala. Vamos lá. Bom, primeiro eu fiquei muito curiosa na época para entender se era só, chegou a televisão e as pessoas abandonaram, foi fácil assim, porque se as pessoas gostam da questão da convivência, as pessoas contam as histórias falando muito sobre isso, não só sobre o filme, não era só sobre o filme. E na nossa telinha, na nossa casa, seja na televisão ou no celular, acaba que é mais só sobre isso e o resto que tem nesses espaços se perde. E eu fiquei na dúvida, será que foi tão fácil assim? Chegou a televisão e as pessoas pararam de ir pro cinema? Como assim? E conforme eu fui pesquisando, eu notei que não, que tem muito a ver com uma questão do momento histórico. Aí ela falou uma coisa importante, a questão da ditadura. Era um momento que se criaram os condomínios, que se criaram os shoppings, os espaços fechados e uma ideia de medo. Então, não é só sobre a mídia, cinema não está mais funcionando, porque funciona até hoje, temos cinemas. Sim. É uma questão muito mais de fazer o carioca ter medo da rua. Que é uma coisa que funciona mais ou menos, porque o carioca é muito da rua, né? Inclusive choveu, a gente não sabe o que fazer, porque tudo nosso é aberto. Mas nesse contexto, num contexto de criação de medo, num contexto de criação de espaços de você precisa estar seguro. Né? Então, as pessoas se mudam para condomínios, as pessoas vão se divertir no shopping, tudo que fica na rua é mais exposto, é um problema, pode te dar alguma questão. Então, foi mais por isso também que foi tendo essa diminuição de públicos no cinema, né? Para além da televisão. Até porque a televisão, logo no início, quem tinha era gente muito rica, a televisão era caríssima. E hoje, mesmo a gente tendo televisão, a gente ainda vai ao cinema. Então, vai para além disso, né? E aí... Mas a gente não tem também uma ausência, desculpe, eu achei ótima a sua explicação, mas a gente também não tem uma ausência de um projeto de formação de plateia. Com certeza. Né, com cinema popular mesmo, no sentido de sessões abertas, de sessões, né, educativas, com aulas públicas. Não estou dizendo que não se faça, mas estou dizendo que eu acho que a gente ainda tem uma demanda grande para esse tipo de atuação que não acontece. Sim, com certeza. Inclusive, nesse ponto, o Ponto Cine é um exemplo muito bom, né, que você chegou a citar. Eles fazem muito questão de parceria com escolas e com os próprios moradores também ali. Tem vários diálogos que os
diretores ou atores, enfim, vão lá no cinema, então é de graça a sessão e as pessoas podem conversar, e isso vai criando ali um pertencimento também, que a gente estava falando da questão da identidade. E que muitas vezes, acredito que na época que o cinema começou a ter uma derrocada, talvez os donos não chegavam a pensar, né? Isso é algo que a gente vem pensando mais por agora. Então, na época que os cinemas foram decaindo, assim, de fama, foi-se muito para coisa de, então vamos passar filmes pornográficos, vamos tentar fazer dobradinha, você compra o ingresso e pode ver 2 filmes. E foram métodos que não foram funcionando tanto. Aí hoje a gente entende que é possível criar essa questão de formação de plateia. Aí eu acredito que foi uma questão ali também, porque muitas pessoas que empreenderam no cinema na época não eram da área, era só porque, isso aqui faz sucesso, vamos estar fazendo. Aí... Mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, era um momento que, de fato, você tinha uma repressão, você tinha um sistema, né, militar, né, você tinha um AI-5, né? Mas, por outro lado, você tinha uma Embrafilme, você tinha um investimento público em cinema, você tinha pessoas com capacidade para subverter ou encarar um Glauber Rocha da vida, né, para bater de frente com e produzir um cinema, né, a contrapelo. Vou usar aí o Walter Benjamin para fazer uma apropriação também, mas eu acho que é importante a gente pensar que também a ditadura militar não foi um fator talvez decisivo também nesse processo, ou não? Eu acho que as coisas vão se somando, né? Porque são muitas variáveis. Porque sim, claro, muitas pessoas têm a televisão, mas aí não é só, aí soma com a televisão a questão do transformar a rua no lugar do medo. E assim vai indo. Eu acho que você vai somando variáveis que vão fazendo aquele espaço ser esvaziado e cria também nas pessoas novos costumes, né? Eu li um texto na época que eu estava pesquisando sobre isso até, de que a cidade do Rio teve uma fase que dormia cedo, que é uma coisa que nunca tinha se visto antes e que hoje em dia também parece estranho de se pensar, mas teve essa época que as pessoas iam para casa muito cedo, que é muito estranho de pensar no Rio de Janeiro. Eu tenho viajado por causa de congressos e tal, de pesquisa, e as outras cidades dormem cedo de fato. Eu acho muito esquisito. Tipo, você vai para um lugar e fala, mas fecha às 11. Eu fico, como assim vai fechar às 11, sabe? O Rio não tem muito disso, mas aparentemente teve uma época ali que isso existiu, sabe? Então... Desculpa, a gente está mexendo no celular aqui, tá aí. É só porque a gente tem mais um convidado daqui a pouco para falar mais sobre urbanidade, e ele falou que chegou aqui só para pedir para a gente abrir o portão para ele. Não, quem puder. Eu tô tentando ligar para Gabriel. Eu vou lá rapidinho, pode ir. Pode ficar à vontade. O nosso papo flui aqui, até porque dentro do nosso papo, e aliás, que papo bom, né? Que papo importante a gente falar sobre... as novas maneiras que a gente tem para reivindicar, para investir, para cobrar, né, mais atenção para o audiovisual. Mas eu ia entrar num aspecto que eu acho que é importante. Eu mesmo já estou validando a minha fala, dizendo que eu acho importante. Mas assim, eu acho que a gente tem que deixar claro... Acho que é importante. Para você Desculpa, é importante. Fui muito... egocêntrico agora. Perdão. Não, gente, desculpa. O que eu ia falar... Fala, querido. Fala o quê? Não, é um homem do audiovisual aí também. Essa garotada nova. Lá em Irajá descobri tem pouco tempo também, que tinha um cinema antigo que virou uma igreja. Eu não sabia. É o Cine Irajá, que é a Universal ali perto do metrô. Aqui na ilha também, né? Gente, Ali, mas onde a gente não tem um exemplo desse? A gente tem exemplo deles em toda a Praça Seca. A gente tem um exemplo desse, né, na Praça Sans Pena. A gente tem exemplo desse... Nossa, Sans Pena era cheia de cinema, né? Aqui? Enfim. Não, mas o que eu achava que era importante... Que é importante? É que o cinema tem uma coisa maravilhosa. E aí eu vou lembrar do Cine Paradiso, que eu acho maravilhoso, que é aquela cena de você, né, projetar na parte de fora, no meio do fogo. O caos pode estar acontecendo, mas um projetor te dá a possibilidade hoje, e a gente tem isso com uma facilidade tecnológica muito grande. Hoje em dia tem uns bem pequenos. De você levar isso para a rua. E eu tenho visto muitos coletivos de cineclube que estão fazendo isso. Tá? E eu queria saber a sua opinião com relação ao movimento do Cine Guaraci. Se existe essa possibilidade, obviamente vocês já pensaram nisso, se existe, mesmo que sem o aval do novo proprietário, de fazer algo que seja no entorno ou na própria fachada, uma projeção que possa trazer de novo essa memória e possa fazer com que se ventile a possibilidade de ter, né, não o mesmo cine, mas
funções a partir dele. Né? Sim. Lá fora tem muito cinema na rua, livre, fazem sim. muito. Não, Fazem muito. Isso eu já fora. sabia, até... É porque eu morei em Berlim, né? Berlim Ela é tem muito. Olha aí, olha Mas aí. não é só em Berlim, não. Mas não é só em Berlim, não. Lá fora eles têm uma cultura dela, porque quando chega o verão, quer todo mundo ficar. Eu achei E tem aqueles que é com carro. Entra aí, que Chegou chega junto, irmão. Olá, tudo bem? Senta aí que a gente tá batendo um papo com a Tainá aí, vamos. Já vamos nós. Bem, Mas aí, Agora, Tainá, como era estamos a falando do pergunta? Cine Guaraci, a irmão. pergunta era de fazer esse cinema sim, do lado o de cineclube. Pega uma cerveja aí, Sim. cara. Isso. Inclusive o Luiz Cláudio fez, né, pro filme do Cine Vaz Lobo, eles fizeram uma Exatamente. exibição na lateral, bem legal. A gente, quando estava na época do movimento Cine Guaraci Vive, nós fizemos 3 atos. O primeiro foi um ato mais para as pessoas saberem que aquele movimento existia, né? O segundo foi um ato que era para ser semelhante ao primeiro, mas na verdade acabou sendo um ato muito de resistência, porque veio um enfrentamento de umas pessoas específicas envolvidas com políticos específicos. Isso é tenso, hein? E aí levamos ovada, pedrada, um caos ali considerável. E aí, mas conseguimos depois acalmar os ânimos e pegar as assinaturas que a gente precisava, enfim. Mas aí depois desse segundo ato, a gente ficou meio assim, o que a gente pode fazer para evitar, né, essas coisas, mas continuar passando a mensagem. E a gente criou um dia que a gente chamou de Cinema ao Cine Guaraci ao ar livre, algo assim. Aí, agora eu já não lembro mais o título, mas Centro Cultural a Céu Aberto, acho que era isso. Opa, enfim. A gente queria mostrar um pouco do que poderia ser proporcionado para o bairro se o Cine Guaraci fosse restaurado como um centro cultural que a gente esperava e tudo mais. E aí teve muitas coisas durante o dia inteiro. Teve oficina de zouk, que um moço foi lá ensinar. Teve aula de como sambar com uma galera da Portela também. A gente foi fazendo muitas parcerias, né, durante o tempo do movimento. Aí a gente fez uma exibição também. Aí a gente passou um vídeo, que isso também é uma coisa interessante. O Arcângelo Zátera, que foi quem criou o Cine Guaraci, ele realmente criou para essa coisa de ser um lugar espetacular, pomposo e tal. E aí, na época, ele gravou a construção do cinema, que era uma coisa caríssima naquele tempo, comprar filme, câmera, etc. E tem uma gravação, tá? Inclusive no YouTube. Só pesquisar a construção do cinema e teatro, Cine Guaraci, um negócio desse. A gente passou esse vídeo nesse cineclube para o pessoal ver. Passamos o filme do Cine Vaz Lobo para o pessoal também ter uma noção dessas lutas que acontecem e tal. E o Arroz, Feijão e Cinema do Léo, que é sobre o Ponto Cine também. Então, a gente fez isso por um dia e deu super certo. O dia inteiro, assim, foi uma coisa com uma rotatividade, né? Algumas pessoas ficaram mais cedo, outras ficaram mais tarde. Mas rolou bem legal o evento. Só que, assim, tudo saindo do nosso bolso, que é aquele papo que a gente teve antes. E ninguém nunca mais conseguiu investir para fazer isso de novo, porque a gente alugou palco, a gente precisou pegar a tela emprestada, mas se a gente quisesse fazer sempre, teria que ter uma tela nossa. E essas telas legais são caríssimas. Então, alugou cadeira, um monte de coisa. Tudo isso demanda um dinheiro que não vem de lugar nenhum. Então, é complicado, mas existem várias iniciativas desse tipo, né? Para além da do Luiz Cláudio também, não sei se vocês conhecem, tem um filme que mostra, que é Cine Fantasma. É um projeto que uma galera tem um carro que em cima tem um projetor bem potente sei. E eles vão projetando na frente das fachadas imagens de como eram aqueles ambientes antes deles serem descaracterizados. E aí a galera vai vendo, vai lembrando, então vai conhecendo e tal. Então, são coisas que existem, mas que tem que sair do nosso bolso, né? Então é bem complicado. Mas eu sou muito cineclubista também, então eu acredito que existindo como fazer é bem interessante. Inclusive, ano passado, na ONG que eu trabalho, a gente fez cineclube o ano inteiro. Foi difícil, porque é uma região que está tendo muitos problemas de violência, enfim. Mas a gente conseguiu fazer o número que a gente prometeu, porque foi com o edital, então tinha que fazer certinho. Aí fizemos vários cineclubes e foi muito interessante para criar também na nova... que quem foi mais foram os alunos da ONG, né, nas exibições. Aí na nova geração criar essa coisa de assistir um filme, porque eles veem tudo muito rápido, TikTok o tempo todo. Às vezes eles ficavam, não tá acabando não, mas foram se acostumando com o tempo. Ainda estão se acostumando, se adaptando, mas estão aprendendo a ver filme. Agora, o que eu acho engraçado, que deve ser uma pergunta que todo mundo te faz, né, é você, do audiovisual, vai falar do Cine Guaraci. Em vez de sair um filme, sai um livro. E aí, esse livro tá pronto para ser roteirizado e virar um longa?
Então já tô jogando pra longa. Ai, seria tudo, né? Mas então, saiu o livro porque é um livro que vem da minha pesquisa. Então, como eu tô na área mais acadêmica, eu agora tô até fazendo doutorado, era um texto que estava pronto. Na verdade, quando eu fui defender a pesquisa do mestrado, o meu terceiro capítulo que girou o livro, tá? Não foi a dissertação inteira. A minha dissertação ficou um pouco grande. E aí, na banca, eles falaram, o primeiro e o segundo capítulo você pode fazer uns artigos, mandar para umas revistas, não sei o quê. O terceiro capítulo é um livro, né? Porque o terceiro capítulo sozinho era a parte toda do Cine Guaraci. E aí eu fiquei com essa ideia pipocando ali na minha cabeça. E aí, surgindo a oportunidade, eu enviei para 2 editais. O livro foi selecionado nos 2. E aí eu acabei fazendo a parceria com a Multifoco. Mas sobre virar um filme, eu acho que daria para fazer documental, né? Sim, uma questão documental poderia ser interessante. O Luiz Cláudio e o Léo fizeram, na época da movimentação, um curta, mais um longa. Eu já pensei sobre isso, mas nessa vida de estar pesquisando, de estar fazendo um monte de coisa, ainda não consegui parar para botar a ideia no, mas né? o Rancine vai mostrar pra gente. Vai não? O Rancine. Coitado, hein? Já mudaram o nome do homem, rapaz. Que é isso? A Racine tem aí? Vai. Fala, Não, vai falando enquanto isso, menina. lá, apareceu. Olha aí, rapaz. Olha o meu perfil, gente. Que isso, aproveita, você que está aqui, você que ficou até agora aqui no Papo Subúrbio, ouvindo essas histórias maravilhosas, pensando na importância do investimento da cultura de rua. Olha aí quem que você tem que seguir aí para conhecer mais esse projeto. Olha aí. Tem que seguir a nossa. Não, vocês não, só segue ela primeiro. Não, deixa. Rapaz, pra tu ver, né, cara? Claro. É brincadeira, né? ciumenta. Ela não tem jeito, cara. Tem mesmo, gente. Que Ativar sininho, você tem tudo do notificações. sininho, pá, sai pra lá. Eu quero saber do livro, vai lá. Bom, então vamos Vai lá. rolar o lançamento. Clica ali pra gente, Racine, que eu quero Isso. saber o que vai rolar ali, ó. Rancine. Clica aí. Olha aí. Ó. Vai rolar o lançamento. A capa tá bonita. De quem é esse projeto gráfico? O projeto gráfico da capa é da própria Multifoco. Ó. Eu dei umas ideias e eles fizeram muito mais bonito do que eu poderia pensar. Mas eu pedi pra botar uma coisa que remetesse a essa Aquele- época da Arte Nouveau, Arte Deco, não sei o quê. E aí o título é nessas fontes E essa usadas cor na tem uma época. pegada com aquele mármore? As cores fui eu que escolhi, porque o cinema era muito colorido por dentro. E aí eu peguei algumas das cores que tinham lá. As pessoas falam muito sobre como a cortina era vinho e era bonita. E tinham partes da parede que eram rosa, verde, azul. E fomos... a de vocês também é vinho, Ó, linda e bonita. Tá até ali, ó, no final, ó. Dia 23 de novembro, lá, às 15 horas, local Parque Madureira. Olha lá, portão No portão 6, 6, pérgola 13. Pérgola 13 aí. Vamos lá? Vamos. Legal. Bora? Ó, aí tá cortando um pouquinho, mas vai ter uma mesa de debate com pessoas dos 3 movimentos. Ah, bacana. O José Mauro, do primeiro movimento, vai estar lá para contar um pouco. O Edil, do segundo. E do terceiro, provavelmente vou ser eu mesma, porque eu estava lá. E porque os outros que estavam junto comigo encabeçando estarão viajando. Mas aí passa pro próximo. Vai ter a parte da sessão de autógrafos, né, normal, que vai ser o lançamento do livro. Vai ter ali um coffee break. E a última aí vai ter a visita guiada, que eu acho que é a parte mais legal. Que a gente vai andar ali do parque lá pro Cine Guaraci para poder as pessoas conhecerem ou relembrarem esse espaço lá dentro dele mesmo. Pô, que bacana, cara. Não, eu acho que, assim, é óbvio que eu sou suspeito para falar, porque eu acompanhei o movimento, a gente tive contato com vocês, né? Ajudei de certa forma também a minimamente divulgar Sim, a luta com certeza. e tudo mais. Mas eu acho que é muito importante você estar numa terceira geração de um movimento reivindicando uma coisa que é super legítima. Se apropriar de um espaço que durante décadas ficou fechado. Sim. E um espaço que nasceu com uma finalidade: promover cultura suburbana. Sim, Né? exatamente. Assim, mas era uma ideia de trazer filmes norte-americanos, seja lá de onde for, para cá. Mas ele ia ser ressignificado a partir do momento que ele entrasse naquela sala, naquele espaço, naquele território. Sim. Né? Então, acho que... Isso é uma das coisas que eu acho mais bonita, assim, que nunca parou de ter luta, sabe? As pessoas tentam dar a entender, ficou todo esse tempo fechado, dando problema pro bairro, não servia para nada, não sei o que, mas não foi por uma questão de que o bairro não queria, né? Na verdade, sempre esteve ali as lutas e as procuras por isso. E quando a gente vai atrás, a gente conseguiu mais de 2.500 assinaturas na época que a gente estava falando com as pessoas. Nem todo mundo é como a gente que vai lá e luta com isso, né, toma ovada, toma pedrada para defender a ideia, mas as pessoas querem ter esse espaço para usufruir, não só... Porque ali tem muitas lojas, né? Rocha Miranda, para quem conhece, já tem muitas lojas. Então, a gente sempre falava isso, se a loja entrar aqui, não vai mudar nada. E não mudou. Das 7 da noite...
ali tá já fechado e tá tudo escuro e você fica passando ali meio assim com medo, coisa que se tivesse reaberto como um centro cultural, provavelmente ainda estaria em funcionamento. Inclusive falam que na época do cinema, a feira que tem, né, livre, ia até às 11 da noite, porque como o bairro ficava movimentado, as pessoas conseguiam vender até tarde. Hoje em dia a feira acaba no máximo às 3. Então a gente mostra isso, né, que o cinema realmente consegue transformar um lugar e trazer mais segurança até, né, mais pessoas ali frequentando o espaço, trazer gente de fora até para consumir nas lojas ao redor do cinema, enfim. E eu vou apelar agora para a memória afetiva do meu amigo Guilherme Kidd, que chegou aqui agora. Eu vou perguntar para ele, meu irmão, tu lembra o primeiro filme que tu viu assim, que te impactou? Primeiro é coisa de babaca, né? O primeiro, você lembra de um que você foi ver assim, cinema de rua, que te impactou? Não lembra, camarada? Nunca fui no cinema de rua. Sério mesmo, irmão? Eu tô falando. Caraca. Então, Já criança pegou. Nos anos 90, criança dos anos 2000 já não tinha mais isso. Pode crer. O que tinha era só nos mesmos lugares, né? Tipo, Zona Sul, Já tava... no centro, em Santa Teresa. É, isso que eu tava pensando, você talvez já tenha ido numa estação da vida depois, né? Muitos anos. Eu fui de estação agora, esse ano. Sem sacanagem, eu tenho 33 anos. Vá ao Ponto Cine. Mas, louco. E doido que onde eu moro hoje, em Santa Teresa, tem o cinema no final Tem o da Cine Sim. Santa, né? Não, eu sou de Realengo, Ah, mas sim. hoje eu moro em Santa Teresa. E tem um cinema no final da minha rua. Aí, tá vendo? Agora vai ter que ir todo dia, só pra... Vá ao Cine Santa também. Mas Santa Teresa, né? Santa Teresa Eu- também. ó, Então, Mas ele também é resistência de Santa Não, Teresa. Ah, o Cine de Santa é super. mas assim, é o que eu falo, né? Os cinemas de rua do subúrbio mesmo, eles... Enfim, Amaram. né? Sucumbiram totalmente. É, O meu bairro Realengo tinha um cinema de rua. Sim, tinham. Tinha Quase de todos rua, os bairros né? tinham. Na Praça de Realengo. Mas agora tem, né? Reabriu o da Penha, tem o Imperator, que tem os cinemas lá no Centro Cultural, tem o Ponto Cine e tem o Cine Carioca Nova Brasília. Acho que são esses que estão funcionando Eu tava agora. querendo trazer pra aqui a galera bem do pouco, Cine, né? do Cine Maré. Tu conhece ele? Aí é Cineclube, né? Bem legal também, sim. Bem legal também. Cara, eu acho um movimento que... A gente está falando muito dessa questão... É claro que eu não quero, de maneira nenhuma, homogeneizar uma identidade suburbana. Não existe essa possibilidade. A gente vai continuar falando isso bastante aqui. Mas eu acho que é importante saber que existe um ethos, sim. Que existe uma identificação. Existe algo que a gente se vê, se entende. Você fala para qualquer... Conhece uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Você fala para ela que é suburbana e se a pessoa é suburbana, ela sabe o que é. uma identidade. Você não precisa explicitar, não precisa, né, ter a referência da linha do trem, saber, né, como chegar, onde entrar, como sair. E eu acho que os cinemas suburbanos, eles compõem uma parte muito significativa dessas histórias, né? E eu acho que a gente precisa pensar, assim, para além do cinema como espaço físico, como patrimônio material que deve ser preservado, mas eu acho que a gente tem que pensar, assim, em projetos de valorização, de produção, né? A gente tem muitos cineclubes que produziram diretores de cinema no subúrbio, né? Você tem, recentemente fui ver um filme da Rossandra, cara, num cineclube de rua também, então acho que é muito bacana a gente estimular que essa prática continue acontecendo. Eu acho que o teu livro vai trazer um pouco disso, né? Sim, o meu livro, eu acho que o principal é, primeiro, não deixar essa memória morrer, porque muitas pessoas que viveram isso e que lutaram e lutam estão envelhecendo, né? Nossas vozes, se ninguém registra, uma hora vão sumindo e as pessoas simplesmente não vão mais ter acesso a essas histórias. Algumas pessoas que eu entrevistei já tinham mais de 80 anos, sabe? Então, são pessoas que precisam ser ouvidas, as histórias precisam estar ali registradas para você poder acessar. Até quando eu não estiver mais aqui, o livro vai estar em algum lugar, sabe? Isso é importante, realmente. Sim. Filme também. Né? E filmes fazem o mesmo, pois é. E em relação a essa questão de você também incentivar, né, que as novas gerações possam estar fazendo. Aí eu lembrei até enquanto você estava falando muito do trabalho que eu faço também. Não era sobre isso que eu vim falar, mas na ONG que eu falei que eu dou aula, eu dou aula de audiovisual. Exatamente. E os meus alunos, eles produzem diversos materiais audiovisuais, agora mesmo estão lançando uns programas de TV que a gente fez, e aí é muito legal porque eles fazem sempre em volta ali do espaço onde eles moram, que é o Morro do Fubá, que muitas vezes, até porque realmente está num momento um pouco mais difícil, a gente só ouve falar do lado da violência e tudo mais, e aí eles trazem outras coisas também. Por exemplo, o programa que eles lançaram hoje lá no Instagram foi sobre esportes. Aí eles comentam um pouco do Campeonato Brasileiro, um pouco das Olimpíadas, Paralimpíadas, mas aí o principal é uma matéria que eles falam de quais esportes tem lá e se as pessoas de lá têm o sonho de se tornar
profissionais no campo do esporte e tal. Então é uma coisa de dar voz para esses espaços e mostrar, né, que ali pode estar sendo produzido algo muito diferente do que se pensa. E até mostrar que tem gente que deu certo, né? Sim, também. Pode sonhar. Exato. Então, eu acho que esse é um potencial muito forte também do audiovisual, e isso já tem mais a ver, na verdade, com a pesquisa que eu estou fazendo agora no doutorado, que é usar do audiovisual enquanto filme mesmo, enquanto, não espaço físico, mas enquanto mídia, como uma ferramenta de transformação para esses espaços que normalmente são excluídos, são segregados. Cara, o caráter pedagógico da imagem, de modo geral, né? Sim. Ele é avassalador e a gente não pode negar isso. Eu sou professor, né? E a gente sabe disso, como é complexo trabalhar com uma juventude que se forjou, né? Passando o dedo para escolher qual tela quer ver, para que imagem que lhe representa, né? Qual emoji que você quer que seja signo do seu sentimento naquele momento. O meu emoji vai ser esse emoji que tá com raiva. Mas eu acho que é muito complexo nesse momento você chegar e não valorizar isso como uma ferramenta também de transformação, de luta, de democratização. Né? Eu acho que é fundamental. E é por isso tão importante que a gente tenha uma formação cada vez mais de, né, jovens periféricos, jovens que tenham acesso a essas tecnologias para que possam produzir. Porque eu ainda tenho a ideia conservadora de que fazer cinema é algo que requer, né, um alto investimento, algo caro. Sim. Lá na ONG não temos nada super caro, mas até que eles têm ainda equipamento assim, câmera profissional, essas coisas, porque tem os seus apoiadores. Mas hoje em dia, uma câmera na mão e um filme da cabeça do Glauber, agora é um celular na mão e você pode fazer o que você quiser, né? E aí você estava falando também das novas tecnologias, tem suas questões, mas eu acho que até mesmo, por exemplo, o TikTok, apesar de tudo, eu acho super positivo em algumas questões também. Por exemplo, eu vejo meus alunos, eles gostam muito daqueles de dança. E aí eu vejo um retorno dessa coisa de que homem dança. Eu acho super legal, porque na minha infância todo mundo tava na fase do passinho, a gente ficava lá treinando passinho, todo mundo dançava. Aí depois eu vi uma época muito quadrada, sabe, que os caras, homem não pode, voltando uma coisa tão antiga, né, bem machista, de homem não pode dançar, não sei o quê. E agora eles estão todos dançarinos lá por causa do TikTok, eu acho isso ótimo. Então acho que tem sempre essas dubiedades, né, tem partes que podem não ser tão boas, mas tem partes ótimas que eu acho que a gente tem que explorar ao máximo essas partes mais positivas. E agora, assim, eu acho que igual na minha época de infância, ter uma mochila da Billabong, ter um negócio assim de marca era super importante, hoje eles, mesmo com todas as vivências, com todas as questões, fazem questão. Eles têm um celular com uma câmera legal, de ter um iPhone, uma coisa de marca. Então, mesmo em todos os contextos, muita gente tem a sua própria câmera. Então, a gente pode incentivar para a pessoa estar ali construindo, né, esse audiovisual que te permita mostrar, né, a sua realidade, se mostrar para o mundo também. Pô, Tânia, eu queria só te agradecer demais, cara. Papo muito bom. Papo bom passa rápido, a gente tá chegando aqui no fim. Mas, pô, primeiro que deixar bem claro para você que tá aqui até agora, pô, vamos lá prestigiar, vamos lá conhecer, vamos lá, né, mergulhar no Cine Guaraci em todos os sentidos. O livro, assim que sai rapaz, eu sou péssimo em fazer essas compras antecipadas. Eu sou aquele negócio, toma um dinheiro, me dá um livro aqui, pré-venda. Mas é importante que a gente fortaleça. Ainda dá pra fazer pré-venda ou não? A pré-venda acabou, mas no dia do lançamento... Não, mas no dia do lançamento vai ter alguns livrinhos extras, porque a editora viu que a venda foi legal, aí eles falaram que vão fazer uns a mais ali pra na hora, Qual é o nome da editora mesmo? É Multifoco. Ô, Multifoco, pô, chega junto, Multifoco. Bota livro aí pra galera aí, pô. Né? Promoção, ticket, cupom, faz o que dê aí pra galera comprar, porque é um livro importantíssimo, é um livro que remete à nossa história suburbana, é realmente um livro que é contemporâneo, é atual, é tudo de bom. Obrigada, sim. Cara... E aí depois também vai ter nos sites pra galera poder comprar. Perfeito. Vamos terminar aqui, mas antes de terminar eu queria... Vamos brindar, óbvio, mas antes de brindar com um copo vazio, é sacanagem, né? Olha só que você faz a pessoa. É que eu acabei de virar água. Mas antes de terminar, eu quero que você diga pra gente acabar. O quê? Cine Guaraci. Vivo? Nunca morre. Vivo demais? Vivíssimo sempre. Vivão? Com certeza. Então tá certo. Galera. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!